Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca, psicopedagoga clínica e mentora de profissionais da infância. Nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho com vocês pontos importantes sobre a EOCA e a conduta na primeira sessão com a criança. Antes de começar esse vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal, já curtir e comentar após você assistir esse vídeo, tá bom? Então vamos lá começar esse vídeo que vocês super me pedem lá no Instagram sobre EOCA. E uma dúvida que vocês têm é que eu sempre falo para vocês que eu não faço EOCA, né? Ao longo desses anos de atuação na psicopedagogia clínica, eu não vejo mais, né, a necessidade de usar a EOCA. Eu não tô aqui para falar o que é certo e é errado, tá? Essa construção da sua prática clínica, essa sua identidade profissional, você vai construindo ao longo do seu processo profissional. Já falei isso em outros vídeos aqui no canal, né? Mas hoje eu não utilizo a EOCA e eu vou explicar para vocês como eu conduzo então a primeira sessão com o meu paciente, tá? Então vamos só relembrar, né, sobre a EOCA. É importante eu trazer para vocês o embasamento da EOCA. É algo importante nos nossos estudos e na nossa prática, até na minha prática, né? Para eu hoje não utilizar a EOCA, eu tive que estudar e aprender e utilizar ela na minha prática, tá? Então a EOCA é a entrevista operativa centrada na aprendizagem. Creio que você já estudou na sua pós-graduação ou na sua graduação sobre isso. Tem embasamento em George Visca, né, que teve como base aí o Piaget, né? Vocês já devem ter estudado sobre Piaget na faculdade. Então tem esse embasamento. Ela é focada no vínculo da aprendizagem. Então a gente utiliza aí a EOCA, né? Essa caixa, esses objetos, esses recursos, igual traz ali a fundamentação teórica, para a gente observar como a criança aprende, como é o vínculo dela com a aprendizagem, a gente observar também algumas dificuldades que essa criança está desempenhando. Então é uma observação ali que a gente faz na primeira sessão. Eu já utilizei muito a EOCA, tá? Até para hoje eu falar para vocês que eu não utilizo. Então, só para vocês entenderem, né, fazer essa recapitulação aqui sobre o que é a EOCA. Essa entrevista que é focada na aprendizagem, da gente entender como que tá a aprendizagem dessa criança, desse paciente aí que chegou no seu consultório, na sua clínica, enfim, para o atendimento psicopedagógico. É como se fosse uma caixa lúdica, né? Muitos chamam de caixa lúdica também, enfim, mas é essa caixa, né, esse lugar que tem esses instrumentos, igual traz a fundamentação teórica, para a gente poder analisar as condutas da criança em relação àqueles objetos, qual é o vínculo dela com a aprendizagem, enfim. Agora eu vou explicar para vocês o porquê e como que eu conduzo então a minha primeira sessão com o meu paciente. Então, hoje eu entendo que a gente não precisa estruturar tanto essa primeira sessão, né? É necessário sim a gente planejar e estruturar as nossas sessões com os nossos pacientes, mas essa primeira sessão, ela não precisa ser estruturada. A EOCA, ela tem esse embasamento estruturado, tem essa estrutura para a gente observar a relação do paciente, né, do sujeito com aqueles objetos. E hoje eu tenho essa percepção, né, que não precisa ser estruturado. A gente consegue observar essas demandas, essa relação da criança com esses recursos, com esses objetos, sem ser através da EOCA, tá? Então eu até brinco que às vezes a gente pode fazer até uma anamnese com a criança. A gente não faz anamnese com a família? A gente também precisa fazer com a criança. Mas com a criança pequena, principalmente crianças da primeira infância, a gente vai usar outros instrumentos mais lúdicos, um brincar, um faz de conta, né? E não necessariamente aqueles recursos da EOCA. E também, né, pensando em crianças escolares, a gente pode utilizar outros instrumentos, jogos, atividades mais dinâmicas, mais interessantes. E por que interessantes? Eu sempre uso nessa primeira sessão
objetos e recursos que seja do interesse da criança. Então, lá na minha anamnese, né, eu pergunto para a família o que essa criança gosta, o que ela tem preferência, o que ela tem interesse, para eu utilizar isso na minha sessão, na minha primeira sessão com a criança. E essa escolha desses recursos, quando eu vou deixar algum recurso ali disponível para a criança, é pensando na idade dela, em que recursos que são apropriados para a idade dela, para a faixa etária dela, pensando na demanda, na queixa, né, na verdade, que a família me trouxe, e também nos interesses, né, que ela tem, que a família me comunicou. Então, essa primeira sessão, gente, isso é para você, se você utiliza EOCA ou não, tá? Isso aqui é para você, para sua vida profissional. A primeira sessão com a criança, ela tem como foco o vínculo. Você criar um vínculo com o seu paciente, essa criança se sentir segura no seu ambiente de trabalho, se sentir segura com você, porque você é uma pessoa estranha que está em contato com ela. Então ela precisa se sentir segura com você e no ambiente que ela vai frequentar ali semanalmente com você. E vínculo, ela precisa ter esse vínculo para você conseguir ter esse processo de construção do desenvolvimento, da dificuldade que essa criança tem. Então, o foco dessa primeira sessão é vínculo. Eu falo que essa primeira sessão é importante você deixar a criança liderar a sessão, né? Ela ter autonomia, e a partir disso você vai identificar várias questões ali. Questões que muitas vezes você faria na EOCA, você também pode fazer ali, de uma maneira mais livre, né, dinâmica e interessante para a criança, sem sair daquela sessão estruturada que a EOCA traz. Então, essa primeira sessão, ela precisa ser espontânea, né? Eu falo que a gente não tem que ficar dando demanda para a criança ali na primeira sessão. Isso é muito chato. Se coloca no lugar da criança, você fica mandando a criança fazer. A criança nem te conhece e você já fica dando demandas. Então, não. Essa primeira sessão tem que ser espontânea, livre, dinâmica, acessível para a criança, tá? Então, por exemplo, quando a criança estiver brincando, você às vezes separou alguns recursos ali, brinquedos, para essa criança poder escolher o que ela quer brincar, né? Deixou ela também pegar o que ela tem maior interesse, até para você ver como ela lida, né? Como é o contato dela com aquele recurso. Você, por exemplo, vai analisar como a criança brinca, se ela tem alguma rigidez na hora de brincar, se ela vai se frustrar diante de alguma situação, se ela tem autonomia para pegar um brinquedo, para brincar. A gente consegue analisar, por exemplo, habilidades atencionais. Às vezes, você vai se deparar com uma criança, né, com o seu paciente, que não tem foco ali na brincadeira, né, não fica concentrada. Então, ela pega um brinquedo, ela fica 2 minutos e já quer trocar. Brinca 2 minutos e já quer mudar de brinquedo, então ela não tem ali um foco, né? Ela não se concentra, ela não se sustenta naquela brincadeira e ela muda muito de atividade. Então isso já é um ponto para você levar em consideração na sua avaliação. Outros pontos a gente pode levantar, tá? Só tô trazendo aqui de maneira geral para você entender que você não necessariamente precisa fazer uma sessão, essa primeira sessão estruturada com uma EOCA, por exemplo. A gente consegue avaliar questões cognitivas de aprendizagem sem necessariamente utilizar a EOCA, a partir de outros instrumentos, tá? E a partir disso, né, eu criei até um método para as minhas alunas do VDP, de 4 pilares importantes que você deve, né, focar na sua primeira sessão com o seu paciente. Então anota aí. O método é o método VIDA, que foi idealizado por mim. Então, VIDA, V de vínculo, que você vai criar com a criança. I de interesse, você vai observar os interesses que ela tem, coisas que são do interesse dela e que ela dispensa, que ela não tem afinidade ali na primeira sessão daqueles recursos. D de dificuldade, por mais que a primeira sessão o foco não é você avaliar de fato, né, de maneira direta, indiretamente, a partir ali dos recursos que ela escolhe, que ela vai manipular, brincar, desenhar, você já vai de maneira indireta, né, com o seu olhar de terapeuta infantil, observar as dificuldades que às vezes ela tem, às vezes uma dificuldade motora, uma dificuldade atencional,
de concentração, de autonomia, tá? Então ali, né, você já vai sim, de maneira indireta, poder observar algumas dificuldades que vão te ajudar a planejar as suas próximas sessões de avaliação com a criança. E a de autonomia. Então, que autonomia essa criança tem? Igual eu mencionei para vocês, ela tem autonomia de escolher o recurso, ela tem autonomia de organizar, planejar os brinquedos, né? Então, depois vocês brincaram com um jogo, com um brinquedo. Ela tem essa autonomia de guardar o brinquedo, de organizar? Ela tem essa autonomia de manejo? Ela tem essa autonomia de escolher um brinquedo? Ou é uma criança mais retraída? Então, esses 4 pontos são importantes você utilizar na sua primeira sessão. Lembre-se, vida, né? V de vínculo, I de interesse, D de dificuldade e A de autonomia. Um nome simples e fácil para você nunca mais esquecer. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo sobre EOCA e possibilidades para você já implementar na sua primeira sessão com o seu paciente. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e eu espero você no próximo vídeo aqui do canal, tá bom? Até mais!